Nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Palavras de Paulo. Emmanuel vem comentar na lição do livro Caminho, Verdade e Vida, 45, Conversar. O gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracteriza as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor de atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação preza a palestra amorosa e esclarecedora? Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Bem, a gente lembra que existem três maneiras de a gente estar manifestando nossas opiniões. Essas maneiras são pensamento, palavra e atitudes. O pensamento, a gente está aprendendo ainda que ele é a principal forma de comunicação dos espíritos. Então, como os espíritos não têm corpo igual a gente, não têm uma boca, não conseguem usar o som articulado, eles jogam mente a mente. Os pensamentos vão chegando. Então, certa vez, um espírito amigo em um dos trabalhos que a gente desenvolve, ele até falou para a gente, não tenham vergonha dos pensamentos que chegam até vocês enquanto vocês estão trabalhando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Você está dentro de uma sala de passes, de oração. Na hora que você está dando passe, vem aqueles pensamentos, às vezes agressivos, sensuais, coisas que não vão ter nada a ver com aquele momento. E você fica, às vezes, se penalizando. Não fique assim, porque, na verdade, está sendo efeito de comunicação. Você está recebendo esses pensamentos. Mas vamos ficar preocupados, sim, com aqueles que agradam a gente, mesmo estando contrários ao Evangelho, agradam a gente. Esses é que a gente tem que tomar muito cuidado, para que eles não se exteriorizem através da palavra, nem através dos atos. Então, ficou só no ponto do pensamento, está ótimo. Faz parte do mundo de expiações e provas. E aquilo eu guardei comigo, falei, caramba, então aqui na Terra eu recebo os pensamentos, né? Mas só aqueles que me agradam de alguma maneira, que encontraram eco dentro de mim, é que eu devo me preocupar se eles estão dentro do Evangelho ou não. Tudo bem. Depois a gente escuta Jesus falar no Evangelho que da boca sai o que está cheio o coração. Então, olha, assim, tem uma coisa também muito boa da gente analisar, né? Eu me lembro de uma história uma vez, a pessoa contando que, imagina se alguém chegar lá do alto do Corcovado, num lugar bem alto, picar um monte de papel e jogar no vento. 5 minutos depois alguém vira, agora cata o papel todinho. Já era, não tem mais como catar. O vento levou e está caindo daquela altura toda lá pela cidade do Rio de Janeiro. Assim é a palavra. A partir do momento que você falou, você não consegue mais pegar de volta. Se ela tiver que ferir, ela já feriu. Se ela tiver que agradar, ela já agradou. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque nós todos somos responsáveis pelos sentimentos que a gente desperta no outro. É claro que isso tem que ter uma intenção. A gente sabe que nossas palavras elas são interpretadas, às vezes de maneira diferente da nossa intenção, e aí a gente pode dizer que a gente está isento, sim, porque a obra ganha vida independente do autor. E nossas palavras também
podem ser classificados como obra. Mas o que o Emmanuel está chamando a atenção, olha que pontos interessantes. Primeiro ponto, Jesus deixou todo o seu evangelho através de conversas. Né? Foi através também de cura, mas o que ficou de ensinamento para a gente? Você imagina se tivesse um registro apenas de um curandeiro que passou aqui pela terra, não. Tudo que ele deixou através de conversas e foi anotado pelos evangelistas e trazido até os dias de hoje. Então, o que a gente tem de mais importante no mundo hoje veio através de conversas. Segundo ponto que ele vem falando, que a gente sente um prazer muito grande em conversar com os amigos, com as pessoas. Eu me lembro que, por exemplo, quando eu era militar, as pessoas elegiam aquele momento fora do trabalho, normalmente em mesas de bar, normalmente em outros lugares, desde que não fossem regados exageradamente a bebida alcoólica, ou regados a bebida alcoólica mesmo, o que é muito difícil você conseguir um grupo todo, que pelo menos não faça uso da bebida alcoólica na nossa geração. A gente está aprendendo aí do mal que ela faz, mas quando saía do trabalho e ia para aquele ambiente, ali você quebrava a formalidade do trabalho, ali você desabafava, você falava, você conversava, você colocava todo o problema e chegava leve depois no dia seguinte do trabalho, porque muitas das coisas do trabalho eram resolvidas nesses momentos informais em que a pessoa tinha oportunidade de conversar, de desabafar. Né? Então, olha bem, eu me lembro até de uma música aí do nosso querido Milton Nascimento, falando: nada de novo existe nesse planeta que não se fale aqui na mesa do bar. Eu assisti verdadeiras terapias, mais uma vez, sem ter a necessidade de fazer o uso da bebida alcoólica, ou quando fez de maneira muito moderada. Mas ali atendendo pessoas com depressão, com problemas familiares graves, que simplesmente se sentiu mais aliviado porque botaram para fora, tiveram coragem de falar, de conversar. Mas voltando para cá, né? Então o que acontece? A chamada que o Emmanuel fala, pela perda do gosto de conversar com alguém, perdi o gosto de conversar com aquela pessoa. Pode o homem avaliar se ele está caindo ou se é o amigo que está estacionando em desvios inesperados. Fala, poxa, aquela pessoa que eu tinha um grande prazer de conversar com ela, por que eu não tenho mais o prazer de conversar com ela? Ah, porque todas as vezes que eu paro para conversar com ela, ela quer levar o assunto para o lado de política e começa a vir com essa coisa da polarização de agressivo contra aquela que pensa de maneira contrária. É um dos motivos. Ah, porque essa pessoa... A gente começa a analisar por que eu estou me tornando incompatível. Eu tenho esse cuidado muito grande, sabe? Eu defendo muito aquela tese de que é possível, sim, você ser um homem religioso sem ser um homem chato. Desculpa que usar a palavra bem, né? Bem no popular mesmo. Porque tem gente que acha que você ser religioso, você tem que ser aquela pessoa áspera, séria, aquela pessoa... Não, você pode continuar vivendo a sua vida. Aliás, tem um texto maravilhoso no Evangelho, se chama O Homem do Mundo. Ele fala pra gente simplesmente, ó, vivam os prazeres da geração de vocês, mas tomando cuidado de estar sempre, né, pedindo a Deus força para não magoar essas pessoas, não brincar com o sentimento das pessoas, e nem também destruir sua saúde com substância, como eu falei, do álcool. Mas viva os prazeres da sua geração. Né? Ninguém está sendo convidado a se excluir da sociedade para isso, não. Mas ele vem chamar a atenção. Todavia, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado, ficam só no ridículo, na zombaria, dos falsos costumes. E até uma coisa que a gente tem que entender, durante muitos anos, eu tinha um vizinho, que ele, todas as vezes que ele parava para falar comigo, ele parava para falar comigo piadas, coisas às vezes pesadas, e eu ficava... Aquilo me incomodava de uma certa maneira. Até um dia eu falei, peraí, na verdade ele está tentando se comunicar e a única maneira dele se comunicar é essa. Aí eu comecei a dar atenção a ele e, de repente, ele se tornou um grande, queria conversar comigo toda hora, me via caminhando ou dando uma corrida e queria correr comigo, queria conversar comigo e tal. Falei, então era a única maneira dele se aproximar mais. Depois, quando teve oportunidade, eu falei para ele, pô, você só chegava falando piadas, coisa pesada, por que tem gente que só leva a conversa para o ridículo, para a zombaria e para falsos costumes? Acham que só vão conquistar se for dessa maneira. Né? Conversar é possibilidade sublime, não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque
pela tua conversação serás conhecido. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.